Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Luciane Silva, sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2026. A conferência para o dia de hoje é Inquietudes Espirituais. Um instante para podermos contemplar o gráfico. Qual a origem, condução e resultado de um pensamento? Alguns dos pensamentos que vieram para cada um de nós hoje podem ter trazido lembranças de situações onde viveu momentos tristes ou alegres. Outros podem ter projetado uma situação no futuro, criando expectativas, como um encontro que irá ocorrer, o fechamento de um negócio, uma festa, um exame, por exemplo. Esses pensamentos podem nos fazer pender para diferentes situações no mesmo dia. Uma pessoa pode ter levantado disposta a realizar um trabalho nobre, ter se distraído no meio do caminho e mudado a direção para fazer algo subjetivo. Algo subjetivo é algo sem o valor nobre. É algo que não vai trazer frutos. Esse desvio teve início com um pensamento que ganhou força. Começa nas pequenas intenções do dia a dia, parecendo-nos inofensivo, mas afeta a grande obra da nossa vida. Às vezes, não damos importância a determinadas situações que nos parecem pequenas, mas elas são uma amostra de algo muito maior, que não conseguimos enxergar. Pensar significa o mesmo que pesar. Pender para verificar o peso é medir valor. Essência é Deus em nós. Aquele que é puro é quem realmente somos. É o que é, foi e sempre será. Está além da personalidade. A personalidade é aquela que vive a existência. Recebe um nome, tem uma profissão, constrói uma família, tem características físicas, psicológicas também, para aquela existência. Quando a existência se finda, ela retorna e com uma outra personalidade, outras características, um outro nome, uma nova profissão. A essência, Deus em nós, sempre foi e será. A personalidade é para a existência. Ego é um conjunto de defeitos psicológicos: ira, orgulho, gula, luxúria, preguiça, inveja, cobiça, que se alternam ou atuam juntos. Estes inibem as ações das virtudes, o amor, humildade, temperança, castidade, diligência, querer o bem alheio e altruísmo. Agem através da mente das pessoas em seu estado de adormecimento espiritual, ou seja, de esquecimento de sua essência. Iremos mais adiante aprender como realizar a morte psicológica destes efeitos. Inquietudes. Inquietudes são perguntas, reflexões e observações feitas de uma forma interna ou externa. Dependendo de sua origem, podem trazer ações que podem adormecer a consciência ou despertá-las. Observando este gráfico, nós podemos ver uma pessoa, um ambiente
e algo além deste ambiente. Podemos ver que essa pessoa, ela pode ter a escolha de subir este caminho, essa escada, e alcançar algo que está além de sua visão no momento. Se ela optar ir para a direita ou esquerda, ficar no mesmo patamar aqui, não há saída, ela não enxerga, ela está presa num ambiente, está presa em uma ideia de que aqui pode estar bom, uma ideia, é acomodação. Mas nós podemos ver aqui um pássaro que está indicando o caminho, que está mostrando para ela que existe luz, indicando para que ela olhe para cima. Esta conferência é a respeito de inquietudes espirituais, aquelas inquietudes que nos levam para o alto, que nos levam para enxergar a Deus, a olhar para cima. Uma pessoa, ela pode estar inquieta, podem vir inquietudes que não são espirituais, que vão querer conduzi-la a estar no mesmo lugar, a enredá-la na mesma posição, a enganá-la, dizendo que no local onde ela está existem brilhos falsos, usando máscara, os brilhos falsos da vida. Aqui iremos ver as características das inquietudes que são espirituais e das inquietudes que são egóicas. As inquietudes espirituais são as inquietudes que libertam e nos conduzem a perceber a verdade, a luz. As inquietudes egóicas são aquelas que aprisionam. Então aqui vamos fazer um paralelo entre as duas para podermos distinguir. Inquietudes egóicas aprisiona, pressiona. Espirituais, ela traz libertação. A inquietude egóica tudo exige, ela coloca condições. As inquietudes espirituais, elas não pedem nada. Aqui há escolha. As inquietudes egóicas, elas causam ansiedade. As espirituais aquietam a mente. A inquietude egóica. Covardia. Ela nega a essência. Espirituais, enfrentamento, coragem, revela o ego. Enquanto que as egóicas se escondem na mentira, porque utilizam máscara, fazendo a pessoa sofrer. As inquietudes espirituais, elas se mostram na verdade, elas mostram a realidade, não falseiam. E perceber a realidade traz a liberdade, ela liberta do sofrimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nas inquietudes egóicas, culpa os outros pelo seu sofrimento, pela sua angústia. As inquietudes espirituais acusam a si mesmo. Inquietudes egóicas, se distrai, engorda a si mesma, se acomoda e com isso colhe insatisfação. As inquietudes espirituais conduz ao trabalho espiritual, elimina o ego e traz a transformação. E transformar-se e trabalhar espiritualmente traz satisfação.
Então, vemos que inquietudes egóicas, que se originam no ego, aprisiona em conceitos e adormece a consciência. Enquanto que as inquietudes espirituais têm sua origem na essência, é entrega espiritualmente, ela desperta a consciência. Então, vimos que o ego, ele é um conjunto de defeitos psicológicos. Neste outro gráfico, nós vamos ver aqui quais são esses defeitos psicológicos que constituem o ego. E as virtudes que eles enclausuram. As virtudes são a essência, fazem parte da essência. Somos o instrumento vivo da essência. Porém, em seu estado de adormecimento da consciência, quem rouba a energia é o ego. Se estamos com a atenção plena em nossa essência, é ela quem iremos expressar. Ego significa eus. Eus, da ira, do orgulho, da gula, luxúria, preguiça, inveja, cobiça. Para trabalhar psicologicamente dentro de si, se faz necessário negar esses eus, negar a si mesmo. Os mestres nos ensinam essa questão. Podemos ver na Bíblia: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Palavras do Mestre Jesus. Negar não é dizer que não tem defeitos. Negar é dizer não para os defeitos. Enquanto os defeitos psicológicos não forem eliminados, eles vão continuar tentando fazer com que a pessoa caia em suas armadilhas. Quando a atenção diminui, as chances disso acontecer se tornam grandes. Mas, com o trabalho de morte dos defeitos psicológicos, eles enfraquecem e vão morrendo gradativamente. Não fazer a morte dos defeitos psicológicos e reprimi-los para que não apareçam, resultam em explosão egóica, trazendo dor e sofrimento de uma forma intensa. Imagine como um balão de ar que vai enchendo, em um momento ele estoura. Então, isso ocorre com as pessoas têm ali o eu da gula. Aí ela não faz a morte desse defeito, vai contendo ele. Chega um momento que ela explode em gula. Ela irá comer de uma forma desenfreada, porque ao invés de eliminar o defeito, ela o segurou, ela o conteve, ela o fez com que ele inflasse dentro dela. Ela reprimiu. E nessa escola de meditação, ensina-se que é necessário eliminar o defeito psicológico, não reprimi-lo, eliminá-lo, compreendê-lo, observar e eliminar. Então, eu citei o exemplo da gula, mas em qualquer um desses defeitos, se reprimi-lo, ele irá haver uma explosão, ele irá atuar de uma forma intensa. Isso ocorre com a ira, por exemplo. Quando a pessoa elimina o defeito, ela vai nutrindo o amor. Quando ela não elimina o defeito, e no caso o retém, vai chegar um momento que ela vai explodir em ira, em violência, em raiva.
A morte psicológica consiste em nos observar de momento a momento, de instante a instante, para perceber as reações do ego, os defeitos psicológicos. Estes reagem através da mente, coração e sexo, distorcendo a verdade, criando desejos, vendendo o amor através de apego e condições, desrespeitando o corpo humano através do olhar, do toque, do pensamento. Fazemos aos outros o que fazemos a nós mesmos. A violência ou a virtude ocorre primeiro dentro de nós, para depois expressar. Observar a si mesmo é importante. Quanto mais uma pessoa se observa, mais pode trabalhar sobre si a morte desses defeitos psicológicos. Como nós podemos nos observar? Nós podemos nos observar percebendo a nossa mente, o nosso coração, os nossos órgãos sexuais, as reações diante das situações, diante de lembranças, de recordações. Observando-se, irá perceber qual defeito está reagindo em seu corpo, através da mente, do coração e do sexo. E também podemos nos observar nas outras pessoas, como um espelho das nossas próprias reações. Muitas delas que estão reprimidas, que estão escondidas, muitas que estão mascaradas, que a pessoa não quer ver. Então, ao observar determinada situação externa, outras pessoas, procurar dentro de si aonde, em que aspecto, de que forma você faz igual, nós fazemos igual. Porque os defeitos psicológicos, eles utilizam máscaras. Talvez você não faça exatamente igual naquela roupa, naquela roupagem, naquela máscara, mas em você o defeito utiliza uma outra máscara para fazer a mesma coisa. Só conseguimos, de fato, nos observar quando nos separamos do defeito. Quando isso não ocorre, a pessoa está em um estado de fascinação, defendendo, protegendo, acreditando ser o próprio defeito. Isso é um engano trazido pelo ego. Não somos o defeito. Ele pode ser eliminado com o fogo divino de Deus, a Mãe Divina, Deus Mãe em nós. Então nós aprendemos que podemos nos observar internamente e também nos observar em outras situações, nas outras pessoas. Podemos fazer a transformação de determinada impressão. Quando percebemos um defeito atuando em nossa psique, reagindo, por exemplo, um defeito psicológico da inveja ou da cobiça, a pessoa olha um carro novo que a outra pessoa comprou e gostaria de ter para si, inveja o outro, por um objeto, por um utilitário. Às vezes a pessoa, ela trabalha na vida para adquirir determinado bem que vai além da sua necessidade, pelo simples desejo de ter aquele objeto, ou aquele móvel, ou aquele carro, ou aquela joia. As transformações das impressões que nos auxiliam a sair de um estado de fascinação, elas podem ocorrer você transformando aquele objeto, fazendo-o passar pelo tempo, porque o tempo tudo corrói, nada sobrevive intacto ao tempo. E você pode fazer esse trabalho imaginando determinado bem que em sua mente é um fascínio, imaginando ele se deteriorar no tempo. Isso pode ser um carro. Você imagina que aquele carro, que naquele momento é novo, ele vai se desfazer com o tempo.
Ou então o fascínio com a beleza, por exemplo. Se amar ao outro, amar pelo que ele é, pela sua essência. Porque a beleza, ela também vai passar pelo tempo, daquela forma como a pessoa quer, em fascínio. Então você imagina a pessoa passando os anos, envelhecendo, para sentir o seu amor no que é, na realidade, e não na aparência. Então, as transformações das impressões nos auxiliam a sair de um estado de fascínio. Ao perceber dentro de nós as reações egóicas, nos separamos dele. Trazemos a recordação íntima de Deus e suplicamos com o verbo silencioso. A quem? A Mãe Divina. Então, observamos aqui no gráfico a pessoa, né? E observamos aqui a atenção no coração, sua mão em seu coração e a luz em seu coração. A Mãe Divina, Deus Mãe dentro de nós, o fogo de Deus em nós. Então, ao perceber o defeito psicológico, se separa dele, trazemos a recordação íntima de Deus e suplicamos com o verbo silencioso, a Mãe Divina, que elimine o defeito com a seguinte petição: Mãe Divina, queime este defeito. Este é feito com o verbo silencioso. Este é um trabalho íntimo. Ao fazer a petição, nos tornamos mais fortes e expressamos as virtudes que foram liberadas. As virtudes do amor, humildade, temperança, castidade, diligência, querer o bem alheio e altruísmo. As virtudes que foram liberadas ao fazer a morte psicológica do defeito. As inquietudes espirituais, inspiração do ser divino, nos conduzem a aprofundar o trabalho espiritual em seus 3 fatores de revolução da consciência, sendo a morte psicológica dos defeitos, o trabalho com a Mãe Divina, o primeiro deles. Exemplos de inquietudes espirituais. Quem sou eu? Qual o propósito do meu nascimento? Um instante para observarmos o gráfico.
O segundo fator de revolução da consciência é a sexualidade superior, o trabalho da união sexual sem derramar o sêmen, onde o esposo se une sexualmente à sua esposa e transmuta as energias sexuais, elevando-as aos céus através da respiração profunda. É a entrega das energias sexuais a Deus, para que a essência crie. Através dela, o esposo e a esposa se conhecem em realidade. Então, observamos aqui o gráfico. O amor que vem dos céus. A sexualidade superior. Ao conduzir as energias sexuais através da coluna, desde a base até o cérebro, movem-se os canais de energia dentro do corpo. Estes iluminam o cérebro e acendem o coração, o qual irradia a energia solar criadora para regenerar o esposo e a esposa, trazendo saúde em todos os aspectos. O esposo e a esposa, eles ganham beleza divina, eles ganham beleza em seu coração, em suas ações, atitudes, eles ganham beleza no olhar um para o outro. A sexualidade superior só pode ser praticada uma vez ao dia. Se faz necessário conduzir o dia com equilíbrio para que sobre energia e essa possa ser transmutada. Então, conduzir o diário viver, sentir o momento presente, saber aonde coloca suas energias de vida, para que sobrem. É esta energia que será transmutada. Viver o dia com equilíbrio, respeitar os horários, respeitar as atividades, respeitar aonde se coloca a energia, porque colocamos energia em tudo que fazemos. E determinadas situações, determinados lazeres, eles roubam energia. Por exemplo, quando a pessoa ela vai assistir a um filme de violência, ou um filme que seja de terror, um filme de suspense, aquilo demanda uma energia, ela gasta energia. Então, dependendo das atividades que a pessoa faz no seu dia a dia, ela pode chegar no final do dia cansada. Para a prática da sexualidade superior, é necessário que se leve o dia de uma forma tranquila, em equilíbrio, e possa daí transmutar as energias sexuais uma vez ao dia. Há momentos em que o casal deve se resguardar em celibato temporário. Celibato não há união sexual. Porém, mesmo em celibato, deve-se resguardar as energias sexuais. Não há derrame do sêmen, não há união sexual, há respeito e a sublimação das energias sexuais através da respiração profunda. Respiração pela coluna, que sobe ao cérebro e vai ao coração. E esta respiração, este resguardo em celibato temporário irá acalmar as energias sexuais. Em que momentos o esposo e a esposa, o casal, deve se resguardar em celibato temporário? Momento em que a esposa está em seu ciclo menstrual, ou gestando, ou amamentando, ou mesmo quando um ou outro não está bem, seja de saúde física ou psicológica. É necessário que ambos estejam bem para realizar a prática da sexualidade superior.
A prática da sexualidade superior é a castidade. O trabalho da sexualidade superior é a castidade, o louvor a Deus, a vontade que Cristo desperte dentro de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A castidade, transmutação das energias sexuais através da união sexual sem derrame do sêmen, só pode ser praticada pelo esposo e a esposa, o homem e a mulher. Essa união constrói o matrimônio perfeito. Os solteiros, a orientação aos solteiros é nutrir a busca em seu coração pela vinda de sua alma gêmea, através de súplicas a Deus. Preservar suas energias sexuais praticando o celibato temporário, através da respiração profunda. Preparar e trabalhar os demais fatores, preparar-se e trabalhar com os demais fatores de revolução da consciência. A respiração profunda, ela acompanha todo o trabalho espiritual. Respira-se profundamente para sair de estado de fascinação, na morte psicológica. Respiração profunda traz a recordação de Deus, traz a recordação de quem nós somos. A meditação nos auxilia a ter melhor clareza em relação a entendimentos, emoções, ensinamentos, percepção de nosso estado interior, percepção de Deus dentro de nós. As inquietudes espirituais ganham força de entendimento à medida que dedicamos tempo para meditar sobre elas. Podemos reservar tempo para isso no diário viver e também levar para práticas meditativas mais profundas. Exemplos de inquietudes espirituais. O que te enche, te satisfaz? O que nos move para fazer o bem ao nosso irmão? Eis aqui uma inquietude espiritual para promover o amor e entregar este conhecimento de forma gratuita, para que todo aquele que ouvir possa conhecer a si mesmo, trabalhar espiritualmente, alcançar a iluminação. O sacrifício pela humanidade é o terceiro fator de revolução da consciência. A entrega gratuita consiste em entregar-se para realizar o trabalho de Deus Pai. Não se comercializa com o que é sagrado. Não se lucra com os feitos do Senhor. Todo mérito é de Deus. Todo mérito que fazemos é de Deus dentro de nós. Trabalhar a morte dos defeitos psicológicos e sentir o alívio que esse trabalho resulta. Poder praticar a sexualidade superior e crescer exponencialmente nos leva a expandir o querer o bem alheio, o amor pelos irmãos.
Esta escola de meditação entrega gratuitamente os 3 fatores de revolução da consciência e as medicinas xamânicas sagradas. Então nós temos aqui a medicina sagrada, a sagrada ayahuasca, a medicina xamânica, a sagrada ayahuasca. A união do jagube e da chacrona. Ela nos auxilia em nossas práticas meditativas, a acalmar a nossa mente, para perceber o nosso estado interior. Ela auxilia no relaxamento do corpo, para darmos atenção, dirigir a atenção, escutar a Deus dentro de nós, escutar a Mãe Divina, mostrando para nós onde estão os nossos delitos, mostrando para nós os defeitos psicológicos. Ela nos auxilia, nos dando força para fazermos o trabalho de morte psicológica, para ouvir as inquietações que o ser nos traz. Essa medicina é entregue gratuitamente nesta escola templo, para todo aquele que quiser vir meditar. Pode entrar em contato, passará por uma entrevista, receberá as informações necessárias. Podemos contemplar o gráfico, percebendo que o sacrifício pela humanidade é a entrega dos 3 fatores de revolução da consciência de forma gratuita, para que todo aquele que der ouvido, der atenção e querer em seu coração essa transformação, possa perceber a luz, possa alcançar a iluminação. Como prática para esta conferência, trouxe este exercício. Prática de relaxamento e concentração, para sentir o aqui e o agora. Então, sentar-se em uma cadeira com as mãos sobre o colo. Perceba a coluna reta. É necessário ter postura. Fechar os olhos, respirar profundamente de forma suave, desta forma. Buscar sentir o momento presente, o coração batendo, a respiração, o corpo irá relaxar. Se algum pensamento surgir, tentando trazer situação do passado ou projeção do futuro, retorne a atenção para perceber as batidas do coração e a respiração. Essa prática é para trazer presença, dar atenção ao real ser, poder sentir a vida, poder sentir o aqui e o agora. E neste relaxamento e nesta presença, estar entregue a Deus, estar disposto a ouvir ao real ser e as inquietações, as inquietudes espirituais que Ele tem a entregar, para poder alcançá-lo, para poder conhecê-lo mais e melhor.
Esta é a conferência que entrego com real ser para a honra e glória do Senhor, para todos os irmãos poderem praticar. Grata a todos. Todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a pessoa.